Bom dia, nação bugrina. Bem-vindo a mais uma Arquibancada Guarani. O número de 258 hoje. Muito obrigado pelos likes, pelas inscrições. A gente segue crescendo. E aí, quanto mais feliz a nossa torcida está com o nosso time, ajuda muito. Mais a gente cresce, né? Então, muito obrigado por todo o suporte. E nós vamos falar do jogo de amanhã, que eu gostei, de ontem contra o Bahia, que apesar de não ter tido uma vitória, eu gostei demais. O sufoco no começo, principalmente no primeiro tempo, e a pressão da torcida contra era algo que a gente já sabia e já esperava. Eu, sinceramente, achava que o clima era para aquele clássico 1-2-0. Não achava que a gente ia jogar mal. O time nosso hoje é um time acertadinho, mas ia ser muita pressão. E o Guarani me surpreendeu jogando de uma maneira muito adulta, muito consistente, principalmente no segundo tempo. Isso, claro, dá pra gente, no final do campeonato, a gente vai falar muito dos números, dá pra gente um gostinho de que podia ter sido melhor. Mas, gente, nós temos que ser realistas. Não está sendo melhor esse ano, porque o nosso começo, primeiro turno, foi ridículo, por causa de um planejamento e uma formação de time muito ruim, tá certo? Sempre temos que lembrar isso. Falta uma rodada e a gente já começa a fazer um aperitivo brincando já do ano que vem, tá certo? Bom, escalação inicial. O Guarani começou com Kozlinski, na lateral direita ele voltou com Alvarinho, João Vitor, Derlan e Jamerson, que retornou ao time. Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto e Isaac no meio de campo. Na frente, ele optou por Iago e Jhenison. Para mim, o ataque reserva. Então ele entrou com o time. Por que ele optou por isso? A gente não sabe o dia a dia. Poupou para o jogo contra a Chapecoense, ele quer vencer contra a Chapecoense, então aproveitou e deu oportunidade para o Jhenison. O Iago, porque ele queria jogar mais fechado para o contra-ataque. Poupou Yuri, não sei dizer. Detalhes eu não sei, eu não ouvi a coletiva dele e tudo mais. Depois vou até olhar. Mas o fato é que eu não entraria com Iago e Jhenison, eu entraria com Bruno José e Yuri. Mas acabou dando certo, na minha opinião, lá no final. Então, o primeiro tempo, os primeiros 10, 15 minutos foi uma blitz do Bahia. Eles marcaram um gol que foi anulado, o gol lavou de cabeça. Depois, o pênalti, né? O Derlan fez a falta no jogador deles. Não critico o Derlan, acho que foi uma jogada que acontece de vez em quando. E a gente já viu isso acontecer no passado, a gente até criticou muito, né? Mas ontem, naquele jogo, é do futebol, né? Foi pênalti, os caras marcaram isso aos 10. E aí foi uma pressão danada e aí fez com que o nosso goleiro Kozlinski aparecesse. Ontem o Kozlinski, somando o primeiro e segundo tempo, ele fez no mínimo 4 grandes defesas, que foi um dos pontos responsáveis pelo nosso resultado, pelo resultado de empate de ontem, sem dúvida nenhuma. Mas no segundo tempo, a primeira coisa que ele fez foi tirar o Alvarinho e colocar o Ludic. O Ludic, além de ser um outro tipo de jogador, deu uma dinâmica sensacional pela direita e jogou bem, e entrou bem, né? Que não é surpresa nenhuma pra gente, principalmente do meio para frente. Ele é um cara que sabe atacar, sabe chutar, sabe cruzar, já demonstrou isso no passado. A gente tem certas restrições, principalmente no que diz respeito à marcação, no setor defensivo, né? O que nos abre alternativas para o ano que vem, e depois a gente vai discutindo sobre isso. Aí, aos poucos ele foi fazendo isso. Lá aos 67 minutos entrou Madison no lugar do Rodrigo Andrade, Edson Carioca no lugar do Isaac, e o Bruno José no lugar do Iago, e mais para frente ainda ele tirou o Giovanni Augusto, que já estava amarelado, e colocou o Yuri. Essa história aí dessas mudanças, eu acho que tornou
Não por causa das mudanças, mas eu acho que o Guarani fez uma grande partida. Alguns jogadores fizeram uma grande partida. Kozlinski, que nós já citamos. Rodrigo Andrade fez grande partida ontem. A zaga jogou muito bem. Teve uma jogada do Derlan no segundo tempo, acho que já estava 1-1, né? Onde teve um contra-ataque do Bahia, e esse cara teve uma recuperação, ele saiu lá de trás e chegou no atacante do Bahia, que estava indo para o gol. Impressionante. Impressionante. Um gigante. Então, apesar do pênalti que ele cometeu, eu achei que ele fez grande partida. Tá? Então, o time, no geral, foi muito bem. Foi muito bem. Né? E faz com que a gente, como eu falei antes, termine o campeonato com um gostinho de que poderia ter sido melhor. Sem dúvida. Se não fosse a nossa incompetência lá no início. Né? O Guarani termina, até agora, com 37 jogos, 37 rodadas, com 48 pontos. 12 vitórias, 12 empates, 13 derrotas. 32 gols pró. Pouco. É bem pouco. 32 gols para 37 jogos, a gente ainda está pagando a conta lá de trás. E gols contra 36. Então nós temos menos 4 de saldo e um aproveitamento de 43,2%. Então, o aproveitamento overall, ou seja, do campeonato, fraco. Né? De meio de tabela para baixo, é onde nós estamos. O Mozart tem o seguinte retrospecto: 22 jogos, dos 37 ele fez 22, então a maioria dos jogos foi com o Mozart. Ele tem 35 pontos nesses 22 jogos, isso é um aproveitamento de 53%. Se tivéssemos nós um aproveitamento de 53% em 38 rodadas, 61 pontos a gente faria. Provavelmente subiu. Provavelmente subiria. Né? Desses 22 jogos, ele venceu 10, empatou 5 e perdeu 7. São 23 gols a favor em 22 jogos e 18 gols contra em 22 jogos. Saldo de mais 5. Então, o Mozart, com o time que ele ganhou, que era um time do Guarani ruim, né, mal formado, com reforços. Alguns reforços pontuais, tipo Yuri, tipo Jamerson, tipo Isaac. Ele arrumou esse time e conseguiu fazer essa campanha de 53% que nos daria o acesso. Né? Apesar disso, a gente tem que falar que esse time também nessa campanha fez só 23 gols em 22 jogos. É uma média de gols não excepcional. Mas os 18 gols em 22 jogos é uma média de defesa muito boa. Então, na verdade, ele acertou muito mais a defesa do que o ataque. Né? Mas o time é um time equilibrado. O time foi um time equilibrado, principalmente na gestão dele. Nas últimas 10 rodadas, o Guarani está em primeiro lugar. É a melhor campanha das últimas 10 rodadas. E no segundo turno, ele é o quarto colocado. No primeiro lugar está o Ituano, que fez 37 pontos. Mas no segundo turno, o Guarani tem 30. O problema é que nós fizemos 18 no primeiro turno. Então o segundo turno foi muito bom, mas um primeiro turno medíocre. Vamos para as individualidades. O Guarani ontem, como eu falei, resumi, a gente teve um resultado muito bom. Um futebol no segundo tempo de gente grande. E nas individualidades também tivemos alguns destaques. Então, começando pelo Kozlinski, que eu achei que ele fez uma partida uma das melhores, certo? Então, 7,5 para o Kozlinski, acho que ele foi muito bem. O Alvarinho é aquele cara de sempre. Na lateral direita, ele vira um poste e compõe para termos 3 zagueiros em algumas situações do jogo. Ele, na minha opinião, não comprometeu, mas a nota 5. O Ludic, que entrou no lugar dele, no segundo tempo, entrou muito bem, deu uma dinâmica muito boa, e eu, por exemplo, consideraria ele para o ano que vem, mesmo nesse último jogo contra o Chapecoense, jogar na ponta direita, como um atacante pela direita, dobrando com um dos laterais nossos. Né? Eu acho que ele vai bem. Né? Então, nota 6 para o Ludic. A defesa eu gostei bastante, bem postada, de cabeça,
E como eu falei, apesar do pênalti, o Derlan fez uma partida, eu gostei muito. Então, 6,5 para o João Vitor, 6,5 para o Derlan. O Jamerson não foi a principal partida dele. Ele jogou mais preso esse jogo, porque tinha um ataque ali para aquele lado também, mas não só, porque ele é o tipo do cara que precisa de ritmo de jogo. Tá certo, ficou um jogo só fora. Ontem não foi exuberante como foi em outras vezes. 5,5 para o Jamerson. Leandro Vilela não foi das piores partidas, mas eu acho ele fraco. 5,5. Rodrigo Andrade, uma das boas partidas que ele fez pelo Guarani, não vou dizer das melhores, porque ele já fez outras boas partidas. É um cara que eu gostaria muito que ficasse para o ano que vem. Vamos ter dificuldade por causa do Vitória, né? Rodrigo Andrade, nota 7. Giovanni Augusto, não foi das melhores partidas, não foi das piores, tomou amarelo, nota 6 para ele. Isaac, 5,5, acho que também não foi a melhor partida dele, fez uma razoável partida. Iago não tirou um ponto, na minha opinião, em relação ao Iago, mas das partidas que ele fez, ontem o segundo tempo dele não foi ruim. Já vi ele fazendo coisa bem pior. Então ele deu um chute ao gol que foi interessante, algumas jogadas, outras que ele acertou. Ele é veloz, mas é um cara fraco, né? Mas ontem ele foi melhor. O Gênison, são 5,5 para o Iago. O Gênison, que entrou de titular no lugar do Yuri, é razoável jogador. Mas esse cara precisa muito de ritmo de jogo. E ele não luziu antes também não. Mas nota 5, não comprometeu. Então entrou Bruno José no lugar do Iago aos 67 minutos, nota 5. Edson Carioca no lugar de Isaac, não comprometeu, mas também não fez muito grande coisa, nota 4,5. Yuri no lugar de Giovanni Augusto fez o gol, né? Mas entrou 78, então ele jogou 15 minutos, mais ou menos. Fez o gol de pênalti, 6,5. Madison não comprometeu, nota 5, tomou amarelo também. Para o jogo contra o Chapecoense, provavelmente, se eu não estou enganado, Giovanni Augusto está suspenso, não joga. E aqueles que estavam suspensos para esse jogo, como o Richard Rios, por exemplo, retorna. Acho que nós não tivemos nenhum problema de contusão ontem, mas a gente vai ter um time provavelmente sem o Giovanni Augusto, sem Giovanni Augusto para jogar contra o Chapecoense, o último jogo do campeonato. Quais são as nossas ambições? Ficar entre os 10 primeiros, ficar próximo do Criciúma, pegar nossa posição para a Copa do Brasil, nossa classificação para a Copa do Brasil, que pode vir de outras formas também, eu acho que é bem provável isso, e ficar na frente da Pinguela. Pinguela ontem, que empatando com o Criciúma, acabou ajudando nessas pretensões pela Copa do Brasil. Nada mal, né? Para o ano que vem, a gente já começou a falar no último programa, no último vídeo, de quem a gente gostaria que saísse. Mas já tem algumas coisas que a gente gostaria de repor. Então nós vamos ter, por exemplo, muita dificuldade em manter Rodrigo Andrade por conta do Vitória. A mesma coisa para o João Vitor. Então nós vamos precisar de um zagueiro? Vamos. Nós vamos precisar de um volante? Também vamos. Então, por exemplo, alguns nomes, e ainda não fizemos aquele trabalho completo, vamos fazer. Mas um nome interessante, e nós temos que procurar esses times, ou que estão indo para a Série C, ou que estão vindo para a Série B, ou de séries menores do próprio A3, como foi o caso do Yuri, A2, que a gente pode ter algum destaque ou outro. Então, o Ralf do Náutico é um volante que é do Atlético Mineiro, está emprestando para o Náutico, e o Náutico caiu. Ele é um bom primeiro volante, um razoável primeiro volante. Para a zaga, eu sempre gostei de um jogador que era do Náutico, foi para o Atlético Goianiense, que não vem jogando no Atlético Goianiense. Grande, cara rápido, Camutanga. Por que não? Não sei se ele está lá no Atlético Goianiense, foi para o Atlético Goianiense, mas era um cara para procurar. Lá no ataque, por exemplo, o seu próprio Sampaio Corrêa tem alguns destaques, o próprio Pimentinha, que não é mais um menino, mas que faria uma fumaça para nós,
né? Faria uma fumaça no nosso ataque, seria interessante. No meio, um sonho de muito tempo, que é o Giancarlo, que estava no Náutico, né? O Vitória está falando de trazer o Giancarlo, o Vitória está fazendo em trazer o Regis. Por que a gente não poderia, né? Não digo o Regis, esse negócio de repatriar, cara, ex normalmente não dá certo, mas o Giancarlo, sim, o Giancarlo é um grande meia, né? Manter o Giovanni Augusto, Isaac e ter o Giancarlo, para nós seria muito bom para fazer um paulista forte e montar um time forte para o ano que vem. O ano que vem é um campeonato que nós temos quase que por obrigação de brigar pelo acesso. É o momento certo. Vai ter provavelmente a liga que vai sair, vai ter um calendário parecido com esse ano. Não há motivo, a gente conseguiu salvar o desastre de não cair, não há motivo para a gente não sonhar em brigar pelo acesso ano que vem de maneira efetiva. Não essa promessa. Esse ano o presidente prometeu que a gente ia brigar pelo acesso, não chegamos nem perto, mas nem perto, tá bom? É isso, gente. Temos que ir para o próximo jogo, o último jogo, totalmente tranquilos, em casa, mas fazer a festa, se possível levar esses 3 pontos, fechar o ano com 51 pontos, seria nada mal, um aproveitamento de 45%, mais ou menos, nada mal, seria nada mal para um ano que poderia ter sido desastroso, tá bom? Gente, um grande abraço para vocês, até mais, sigam com a gente, um abraço.